Olá, tudo bem? Dando continuidade à série de questões que estarei resolvendo e comentando questões que já foram aplicadas em vestibulares, tá? Este é o segundo vídeo que trata deste assunto, no qual eu pretendo explicar de uma forma um pouco mais clara, me aprofundando um pouco mais no tema para que possibilite aqueles que se interessam, tá, ter mais embasamento sobre este tema, que é democracia e cidadania, o desenvolvimento da cidadania, dos direitos civis, políticos e sociais. Vamos então à primeira questão deste novo vídeo. Essa questão é da Universidade Federal de Minas Gerais e foi aplicada no ano de 2011 e diz o seguinte: leia o texto. O bem-estar de grande número, único fim legítimo, deve ser a única preocupação também do governo, como preliminar essencial a estas reformas e a outras para assegurar ao povo os meios pelos quais seus interesses poderão ser eficazmente defendidos e assegurados. Pedimos que, na confecção das leis, a voz de todos possa, sem entraves, ser ouvida. Esse texto ele é um breve trecho da petição cartista que foi escrita na Inglaterra no ano de 1938. Lembrando que os cartistas eles foram um dos principais movimentos sociais trabalhistas, da história no século XIX. Todas as alternativas apresentam reformas defendidas pelos movimentos cartistas, exceto. Então, vamos às alternativas. Letra A abolição do voto censitário. Então, o que a gente pode observar nessa alternativa? O que é o voto censitário? O voto censitário ele corresponde a uma forma de participação política que é baseada em critérios onde somente aquelas pessoas que se adequam, a esses critérios estariam aptas para votar. Portanto, fica claro que nem todas as pessoas, dentro de uma forma de participação política, elas têm o acesso a escolher os seus representantes numa sociedade como essa. Esta não era uma das coisas que os cartistas defendiam, pelo contrário. Eles queriam exatamente a abolição do voto censitário. Letra B. A extinção do bicameralismo. O que significava a extinção do bicameralismo se fosse o caso? Havia duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que eram a Câmara daqueles políticos e grupos tradicionais que dominavam a política inglesa, e havia a Câmara dos Comuns, que era a nova classe trabalhista que passava a ganhar um pouco mais de espaço dentro do cenário político. No entanto, a extinção dessas câmaras, elas consequentemente seriam prejudiciais para aqueles grupos que estavam iniciando esta participação dentro da sociedade inglesa. Por isso, podemos identificar nessa alternativa que ela não corresponde a reformas defendidas pelos cartistas, Então, continuando a nossa resolução, vamos verificar o que contém as outras alternativas. Letra C. A realização de eleições anuais. É importante observar que, aparentemente, quando você traz
para os nossos dias, parece que eleições anuais são coisas muito próximas, né? Mas hoje nós convivemos no Brasil, particularmente, com eleições bianuais, porque de 4 em 4 anos nós temos eleições no âmbito federal e estadual, que é para presidentes, senadores, deputados e governadores. E de 4 em 4 anos temos eleições no âmbito municipal, que é para prefeitos e vereadores. E nesse interim, né, entre eleições, essas eleições elas ocorrem de 2 em 2 anos. A cada 2 anos o brasileiro ele vai às urnas, ele é convocado às urnas para escolher seus representantes nos respectivos âmbitos da jurisdição do país. Mas naquela época, né, eles entendiam que esses intervalos entre as eleições locais, assim como as eleições nacionais, deveria ter um intervalo máximo de 1 ano. Tá? Então, era consenso de grande maioria, né, dos cartistas que isto acontecesse, por isso fazia parte das suas reformas. Letra D. O pagamento aos deputados era outra reivindicação também que, de forma estratégica, dentro da política tradicional inglesa, assim como das principais potências europeias, não era comum haver o pagamento para pessoas que participassem da política. Era uma forma de afastar qualquer outros grupos que porventura pleiteasse vir a participar dessa vida política, tendo em vista que uma pessoa sem condições econômicas não teria como se manter, e assim ficaria muito mais fácil para aqueles que já detinham poder econômico determinar quais seriam o destino do país segundo a sua vontade. Então, o pagamento para deputados era uma das reformas defendida pelo movimento cartista. Letra E. O sufrágio universal. O sufrágio universal, ele vai de encontro exatamente aquilo que era aplicado na época, que era o voto censitário. O sufrágio universal pressupõe uma participação ampla da maioria da sociedade. Então, ele abrange o maior número possível de pessoas, ainda que tenham também seus devidos critérios. Então, concluímos que a alternativa correta é a letra B, a extinção do bicameralismo. Agora vamos fazer um breve comentário contextual em relação a essa situação. As reivindicações do movimento cartista, elas foram recusadas pelo parlamento inglês, mas aos poucos foram sendo absorvidas com a redução da jornada de trabalho para 10 horas, a proteção ao trabalho de mulheres e crianças e a reforma do Código Penal, assim como a regulamentação das associações políticas. Uma das vitórias deste movimento foi a perda gradual do poder da Câmara dos Lordes, como consequência da participação operária na política, embora não exigisse a extinção do bicameralismo. Segundo a tradição, as duas câmaras, as duas comuns e dos lordes, sempre tiveram direitos iguais. Contudo, na sequência do alargamento do sufrágio universal, oreado pela Carta do Povo ou petição cartista, né, de acordo com aquela parte do texto citada,
que ocorreu no ano de 1838, ela foi de iniciativa dos Whigs, Partido Liberal. A Câmara dos Lordes perdeu preponderância para a Câmara dos Comuns. Dos Lordes não podia ser dissolvida, também não podia derrubar os governos, deixando estes de serem politicamente responsáveis perante essa Câmara. Assim, apenas a Câmara dos Comuns poderia efetivar a responsabilidade política do gabinete e assim fazer tombar o ministério. Esta ampliação do elemento político, entendido como o direito de participar do exercício do poder político como membro do organismo investido de autoridade política ou de eleitor como membro de tal organismo, ela vai garantir a participação política tanto das classes populares quanto das classes que já estavam no poder. Essa forma de governo democrática, ela cria a possibilidade de eleger e ser eleito qualquer pessoa de classes sociais, né, que poderia, dentro do próprio parlamento moderno, num processo de transformação da sociedade feudal, através da Revolução Francesa, né, e da Revolução Gloriosa, porque ela também foi determinante nesse processo, né, assim como a independência dos Estados Unidos, que passaram a ser instrumentos básicos de inspiração para a modernização da política na Europa, como também no mundo. Como salienta Marshall, apesar dos direitos civis se estabelecerem ainda no século XVIII e os direitos políticos no século XIX, os direitos sociais, por outro lado, quase que desapareceram, porque não era interesse dos liberais e, ao que tudo indica, né, dentro dos novos tempos neoliberais, eles não tinham e não têm ainda interesse de inclusão e direitos sociais para a sociedade. Tanto é que o seu ressurgimento, desde que começou com o desenvolvimento da educação primária pública, não foi algo que foi dado, mas sim conquistado através da luta operária, porque não era da vontade da maioria dos liberais que os direitos sociais pudessem existir da forma que era necessário diante da conjuntura pela qual a Europa atravessava naquela época, com grandes crises, instabilidades políticas, religiosas, estruturais, onde muitas pessoas viviam miseravelmente, né, e eram pobres. O elemento social, ele se refere a tudo que diz respeito a um mínimo de bem-estar econômico, segurança, ao direito de participar por completo na herança social e levar uma vida civilizada de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade moderna. Então, essas conquistas dos direitos sociais, elas são resultados de duras lutas dos movimentos sociais trabalhistas do século XIX. Vamos então para a próxima questão, questão de 2014, que caiu no Enem, e diz assim: a discussão levantada na charge abaixo, publicada após a promulgação da Constituição de 1998, faz referência aos seguintes direitos. Todo brasileiro tem direito à moradia, diz o marido lendo a Constituição. E a mulher, com a criança, né, no colo e outra
nas costas. Ela diz assim: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1998, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Bom, antes de iniciarmos a resolução através das alternativas, vamos fazer uma pequena exposição do que se trata esses direitos, como que eles podem ser definidos ou conceituados e identificados. Como na conceituação de Marshall, os direitos sociais eles se referem à possibilidade dos cidadãos terem acesso ao bem-estar econômico, à riqueza e à justiça social, sendo que a moradia, a alimentação, a saúde, como citado na charge, a educação fariam parte deste bojo. Os demais direitos, como os referentes a liberdades individuais e a participação política, eles são garantidos pelos direitos civis e políticos, respectivamente. Assim, como demonstrado na charge, os direitos sociais, embora garantidos por Constituição, não são largamente aplicados, tampouco conhecidos. Marshall, no contexto da Inglaterra, associa esse descaso das instituições nacionais aos direitos sociais devido ao distanciamento das instituições nacionais aos direitos sociais, devido ao distanciamento que há das instituições que adquiriram em relação aos grupos sociais que eles buscavam servir, em função justamente de seu caráter nacional. Além disso, a ideia de educação e posses estava relacionada à ideia de sucesso, já que existiria um ambiente de igualdade de condições e oportunidade de direitos civis, teoricamente, porque na prática a realidade era completamente diferente, visto que a Europa exportou para outros continentes, inclusive o Brasil, centenas de milhares de pobres e miseráveis. Além disso, a ideia de educação e posses estava relacionada à ideia de sucesso, já que existia um ambiente de igualdade de condições e oportunidades, direitos civis determinado pelo status e da classe social. Como alguém sem educação e posse, fracassado, poderia desfrutar do mesmo bem-estar de outro? Por isso, os direitos sociais e seus princípios eram vistos como ofensivos à própria dignidade do trabalhador, que deveria, com seu próprio suor, adquirir status, o status que almejasse, num ambiente de igualdade de oportunidade, no Estado de Direito. Além disso, o auxílio do Estado era visto como com restrição à liberdade individual do beneficiado e, como tal, lhe retirava a condição de independência e autonomia requerida para possuir o direito de voto, a democracia e igualdade de condições. É nesse bojo que você tem o desenvolvimento e a afirmação da questão da meritocracia, entendendo que esses direitos sociais eles deveriam ser adquiridos através do mérito de cada um, tá? Se esforçar ao máximo para que pudesse usufruir de tudo aquilo que o Estado ou a nação pudesse lhe oferecer. Então, vamos às alternativas, sobre a nossa questão, onde nós queremos saber
né, sobre a discussão levantada em relação à charge, né, que é baseada na Constituição de 1988, né, a qual desses direitos a charge ela faz referência. Vamos então agora para a resolução da nossa questão. Lembrando que o comando da questão diz: a discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1998, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Letra A, aos direitos civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. Esses direitos, vale lembrar que eles foram enquadrados como direitos civis a partir do momento que se transformaram em leis, porque antes eram considerados direitos naturais. Isso significa que eles sempre existiram e que as pessoas sempre o praticavam. No entanto, não havia uma lei que estabelecesse uma regra para uma punição através de uma instituição forte que pudesse organizar essa sociedade. No caso, essa instituição é o Estado. Mas não é disso que trata a charge da nossa questão. Portanto, não é direito civil. A próxima alternativa é a alternativa B, que fala sobre direitos sociais, como direito à educação, ao trabalho, à proteção e à infância. Como vimos, este foi o último dos direitos a serem conquistados e através de muitas lutas, e traz no seu bojo exatamente esses direitos aos quais a charge apresenta para a gente, né? Direito à educação, ao trabalho, à saúde, à proteção, à maternidade e à infância. Esse direito atende às nossas expectativas em relação à resposta que estamos buscando. Direitos difusos, como direito à paz, direito ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente saudável. O que são esses direitos difusos? Esses direitos, eles são direitos que não necessariamente atingem a uma pessoa somente, mas é um direito que pode ser bastante abrangente, como por exemplo, jogar lixo no rio. Diretamente você não atinge uma pessoa, mas a acumulação de lixo em lugares como rios, lagos ou até mesmo no mar vai trazer séria consequência para a sociedade como um todo futuramente, né, que é o que acontece hoje no mundo. Assim como também podemos exemplificar quando alguém ameaça destituir, invadir uma instituição como o Supremo Tribunal. Obviamente que você pode desencadear por causa de uma determinada pessoa, né, um ministro que faça parte dessa instituição, você pode desencadear uma guerra civil, trazendo grandes prejuízos à paz e à organização social do país. Não é isso que se trata a questão. Direitos coletivos. Os direitos coletivos, como o direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. Como a própria palavra diz, ela é um direito que visa atender um determinado segmento organizado na sociedade e que se apresenta de certa forma, né, já estabelecido com uma determinada identidade, seja cultural, política, religiosa, enfim. Letra E. Direitos políticos, como o direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação na democracia.
não tem nada a ver com o direito que estamos buscando em relação à charge apresentada. Portanto, podemos concluir que a resposta correta desta alternativa é a letra B. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.